Olá, gente. Vamos falar agora sobre o TEPAC, que é o transtorno auditivo central. Não tem nada a ver com a audição, tá? Muitos acham que quem tem TEPAC não ouve bem, não atinge a audição, tá certo? É só a forma que o cérebro processa o som que está sendo ouvido naquele momento. Ou seja, você agora fala uma frase grande. A criança talvez só ouça 2 palavras dessa frase. Você lê um texto e ela não consegue compreender o texto que foi lido. Ou um problema matemático que ela vai ter que interpretar, ela não consegue interpretar. Então, meu filho tem TEPAC, além da dislexia e TDAH, ele tem TEPAC, foi diagnosticado há 1 ano. Então, isso afeta muito a leitura, já que ele é dislexo. Então, você pode ter uma criança em casa ou conhecer alguma criança que talvez aparente não ouvir bem, mas não é que ela não ouve bem, é que ela não entende o que ela está ouvindo. E isso se chama TEPAC, transtorno auditivo central. Então, nesta noite, através desse vídeo, eu venho passar para vocês a experiência que eu tenho. Então, quando a gente vai falar com alguém que tem TEPAC, a gente tem que falar em frases curtas e pausadamente. Ou seja, você não pode dizer: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Você tem que falar com calma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Se for ler um problema matemático, falar pausadamente, com calma e sempre olhando para aquela criança. Se essa criança estiver num ambiente muito barulhento ou várias pessoas falando ao mesmo tempo, ele não vai se concentrar. Para vocês terem uma ideia, meu filho fazia aula de música. Teve que sair, por quê? Quando ele tocava o instrumento sozinho, ele até conseguia, mas quando juntava todos os instrumentos, ele não conseguia, porque o transtorno auditivo confunde. Ele ouve ali 10 palavras, ele absorve 1 ou 2, é mais lento o processo com que o som chega no cérebro de uma pessoa que tem TEPAC. Então, talvez você conheça, ou você tenha uma criança, ou até um adulto mesmo que tem, nem sabe, né? Que eu não conhecia, eu vim conhecer através do meu filho. E ele faz tratamento, né? Com psicólogo, psicopedagogo, fonoaudióloga também, né? Para que seja corrigido essas falhas e que ele consiga lidar. Mas desde já é justamente isso. Não tem nada a ver com a audição. Não atinge a audição, ele ouve perfeitamente bem. Só o processo, só o caminho. Você falou agora, né? Vai ter que entrar pelo ouvido até chegar ao cérebro. O caminho para eles é mais longo e confuso. Em vez de ele ouvir aquilo que você falou, ele pode ouvir várias coisas. Por quê? Ver um som de um carro, som de alguém que falou. Então, além daquele texto ou aquele problema matemático que você falou ou que ele leu, os sons ao redor vai confundir esse processo do som chegar no cérebro dele. E aí cada um reage de uma forma diferente, tá certo? Então, nesta noite, eu passo para vocês um pouquinho, né, sobre a história do meu filho, né, que o TEPAC realmente confunde muito e muitas crianças não conseguem ler ou escrever tão bem por conta do TEPAC, porque eles não ouvem tão rápido. Tá fazendo ditado, eita, a professora falou muito rápido, eu não consegui entender. Enquanto as outras crianças estão na 3ª palavra, ele está na 1ª ainda. Às vezes até escreve errado porque ouviu errado. Então, cavalo pode se tornar canguru, pássaro pode se tornar pato. Não que ele não saiba escrever, mas que ele não entendeu o que foi dito. Então, eles fazem processos de fonoaudiólogas, fazem terapias em cabine, onde eles entram numa cabine e vão ouvir sons, onde eles têm que dizer o que está sendo ouvido. E ali são gerados vários sons ao mesmo tempo para ver se eles conseguem entender e identificar cada som. Então, é só um pouquinho, né, que eu estou passando para vocês aqui do que a gente tem enfrentado, né? Não tem assim, a rede pública não nos fornece a terapia de cabine. Em particular é muito caro, cada sessão no mínimo é R$150. Hoje, no momento, ele não está fazendo a terapia de cabine porque eu não tenho condições de pagar e o SUS não oferece, onde é um absurdo, né? Ele precisa, mas eu não tenho condições de pagar hoje a terapia de cabine e ele só pode fazer realmente se for com a terapia de cabine. De outra forma, não funciona para o TEPAC. Quem tem TEPAC, e no caso dele, que ele tem um TEPAC além da dislexia, tem que ser terapia de cabine. Porém, eu não tenho condições de pagar e a rede pública não nos fornece, não existe na rede pública essa terapia de cabine. Então é uma luta, né, constante, mas eu creio que Deus está no controle de tudo e vai dar tudo certo. Mais uma vez a frase que eu amo repetir: eu sei que tudo posso e eu vou conseguir. Então tenha uma boa noite e mais uma vez observe sua criança
E se você suspeitar que ela tem um TPAC, eita, eu me identifiquei, realmente é assim, procure um neuro, que vai ser feito exames médicos, que na rede pública também não faz, é particular também, para identificar se ele realmente, sua criança tem um TPAC ou a dislexia. Então é uma busca constante para que possamos ajudar cada criança da forma certa, porque enquanto não é descoberto o que a criança tem, ela não pode ser tratada, ela não pode seguir o mecanismo que é para melhorar, né, essa falta de comunicação que o cérebro dela precisa. E a partir de então, quando é descoberto, a escola precisa se adaptar, a família precisa se adaptar para ajudar a criança e os médicos adequados, né? Então precisamos estar atento aos sinais. Não é fácil, não tem cura, tem tratamento, mas não tem cura, nem a dislexia nem o TPAC. E é uma jornada longa, porque a rede pública não nos ajuda. Mas eu creio, né, que Deus vai fazer. Então tem o projeto Eles Abraçam, que tem me ajudado muito, muito com as terapias do meu filho, onde ele tem conseguido, né, conquistar aos pouquinhos, né, um pouquinho, que seja por dia ou por semana. Cada conquista, por mínima que for, é muito bem-vinda, porque não é fácil. Mas nós podemos, né, lutar para que nossos direitos, os direitos dos nossos filhos, sejam respeitados cada dia mais.